Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nurex Brasil. Meu objetivo de hoje é mostrar para vocês como utilizar o Device Driver Timer no Nurex com o ESP32. E para isso, eu vou utilizar com vocês o exemplo Timer GPOut, que consiste basicamente em configurar um timer para periodicamente fazer a mudança de estado em uma saída digital. Mas, além disso, eu fiz aqui um roteiro, né? E eu gostaria de, antes da gente analisar esse código e mostrar como utilizar o Timer Driver, responder essa pergunta aqui: qual é a diferença entre o exemplo Timer e o Timer GPOut? E por que que eu escolhi usar o exemplo Timer GPOut para esse vídeo? Bom, existem dois aspectos negativos no exemplo do timer e eu vou comentar para vocês quais são eles. Primeira coisa, o que é o exemplo do timer? O exemplo do timer, ele consiste basicamente em, primeiramente, iniciar a configuração fazer a configuração do timer e inicializar esse timer, e depois ele entra num for, né, num loop, onde cada iteração ele chama a função uSleep, que é uma função de delay em microsegundos, para fazer uma pausa na aplicação e em seguida ele chama a função de imprimir o status daquele timer, né? Essa função, por exemplo, ela vai imprimir o timeout do timer que foi configurado, vai imprimir quanto tempo falta para o timeout e outras informações. E por que que não é interessante essa abordagem? Porque a uSleep a gente tem que tomar muito cuidado com ela no Nurex. Ela é uma função que ela garante no mínimo aquele intervalo que você configurou quando você fez a chamada da função, mas não é exato aquele intervalo. Então ela é uma função não determinística. E esse é um aspecto que pode ser ruim para você testar o seu timer ali naquele for, né? Porque isso significa que pode ter uma iteração que o delay seja maior do que o delay usado como parâmetro, configurado como parâmetro no uSleep. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que no exemplo timer, a gente tem um signal handler, a gente configura um signal handler para ser chamado quando há a chegada de um sinal. E aí, que sinal é esse, né? Vamos falar sobre isso em detalhe. Algumas aplicações, né, você consegue registrar callbacks para que no momento que haja uma interrupção do hardware, aquela callback seja chamada. Mas no caso do Device Driver Timer no Nurex, você não registra uma callback. O que isso significa? Isso significa que você precisa criar algum mecanismo de captura desse sinal para que a sua aplicação execute alguma rotina no exato momento o qual ocorreu um timeout do timer. E aí você pode utilizar, por exemplo, como o exemplo timer utilizou, um signal handler, né? Então o signal handler ele é disparado quando chega um sinal que vem, né, que vem através de uma notificação da callback, não de um usuário, mas da callback interna do timer. Só que qual é o aspecto negativo do signal handler? O signal handler ele pode ter um atraso, uma latência para ele ser disparado e executado, e isso faz dele uma abordagem não determinística. E pode ser uma coisa bem desejável, né? Uma característica bem desejável se você precisa de uma exatidão, né, de um tempo determinístico ali entre cada ciclo de timeout do seu timer. Bom, e aí qual é então a alternativa à abordagem determinística em relação ao signal handler? É utilizar essa função aqui que eu deixei em evidência, que é sigWaitInfo. Basicamente, essa função ela faz o quê? Ela suspende a task que a chama e ela só vai voltar, né, a executar aquela task quando chega um sinal. Mande um sinal, dá um valor, dá uma chance pra hoje, eu não tô legal. Mande um sinal, se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal. Enfim. Voltando, essa função, então, ela
ela é determinística e ela causa, então, uma interrupção, digamos assim, de software no momento onde a callback do timer notifica através do sinal. E o timer GP out exemplo, né, esse exemplo do timer GP out, ele utiliza a SIG-WAIT info. Então, essas são as diferenças entre o exemplo timer e o timer GP out e por que que a gente vai usar o timer GP out hoje. Então, finalmente, vamos agora analisar o código do exemplo timer GP out, né, que a gente já tem tudo que a gente precisa para compreender. A gente abre o character driver timer, a gente abre o character driver da GPOut, que a gente ou passou pelo argumento, né, pelo Nurx Shell, ou configurou no menu config. Aqui a gente chama essa função timer status para imprimir o status atual do timer. E é interessante essa função aqui, ó, que ela está dentro da nossa aplicação também, vou mostrar para vocês. E o que ela faz, ó, é utilizar uma daquelas IOCTLs que eu tinha mostrado para vocês, que é a getStatus, por onde, por exemplo, ela tem acesso ao timeout que está configurado no timer e quanto tempo resta para o timer expirar. E a gente chama ela aqui antes da gente inicializar o timer para a gente poder ver que o timer está no estado de reset dele. Logo em seguida, a gente chama outra system call aqui, né, passando o set timeout e configurando com o timeout que a gente configurou no menu config. E em seguida a gente chama timer status de novo para verificar que de fato o timeout foi aplicado no timer, mas o timer ainda não inicializou. Aqui a gente configura o conjunto de sinal para essa task e logo em seguida a gente configura a notificação, né, notificação do timer que a callback interna vai utilizar para enviar um sinal para essa nossa aplicação. Então aqui ela passa o PID dessa task e ela configura um evento para enviar um evento para ser notificado através de sinal. E aqui ela chama também a IOCTL do timer, notification, para passar, né, essa notificação que a gente acabou de configurar. Logo em seguida, a gente inicializa o timer e entra num loop infinito. Esse loop aqui, a gente faz a chamada SIG-WAIT info, que a gente já comentou sobre ela. E essa SIG-WAIT info, se não houver um sinal pendente, né, no conjunto do sinal que a gente configurou logo anteriormente, ela vai suspender essa aplicação, né? Esse serviço vai ficar suspenso e esse serviço vai ser novamente habilitado quando houver uma chegada desse sinal. Essa função, então, essa aplicação, ela só vai retornar a execução quando chegar um sinal. E daí a gente vai mudar o estado de uma flag, que é a state, e essa mudança de flag, ela vai ser depois utilizada para a gente chamar outra IOCTL agora do driver GPIO para fazer a mudança do estado daquela saída digital. Então aqui está a IOCTL GPIO C write, onde a gente escreve o valor na GPIO. Bom, e aqui basicamente é isso. Bom, agora a gente vai então inicializar o processo de build para a gente chegar à execução do nosso exemplo. Primeira coisa que a gente vai executar aqui agora é o make dist clean. Já tinha executado o make dist clean. Vamos agora carregar uma configuração que é a defconfig Nurx Shell. Essa configuração é uma das mais básicas que tem, né? Só contém o Nurx Shell. E agora a gente vai inicializar o menu config e através dele nós vamos habilitar as configurações necessárias. Aqui deu espaço suficiente para eu abrir a tela do menu config. Mais alto ainda. Pronto. Então, aqui vamos configurar, habilitar as configurações que a gente precisa para executar este exemplo. Então, System Type, ESP32 Peripheral Selection. Eu vou
instanciar aqui o timer 0 apenas, que é o que a aplicação usa por padrão. Vamos em Device Driver e vamos adicionar o Device Driver Timer. Agora a gente vai... Agora nós vamos habilitar as configurações relacionadas a GPIO. A primeira delas é a GPIO Pin Interrupts. E aí eu sei o que você deve estar pensando. Sara, a gente está usando saída digital, por que a gente precisa de habilitar interrupção? De fato, a nossa aplicação não está usando interrupção, mas existe uma dependência agora que precisa ser resolvida, senão a gente não consegue fazer o build. Bom, vamos lá. Device Driver. Opa! Eu apertei no botão errado. Vamos voltar aqui para a gente terminar. Device Driver. IO Expander GPIO Driver, para a gente adicionar o driver da GPIO. E por último, vamos adicionar o exemplo do timer GPOut. Então, tá aqui. Aqui a gente tem, né, qual é o character driver que vai ser usado como device timer, qual vai ser a GPOut que a gente vai utilizar, o intervalo do timer que a gente quer, o sinal que vai ser utilizado na notificação, o tamanho da stack dessa tarefa, a prioridade e o nome pelo qual a gente vai utilizar para chamar essa aplicação no Nutanix Shell, ok? Então, vamos lá, todas as configurações setadas, vamos fazer o build. Eu vou usar esse comando aqui, que é um comandão coringa, ele faz o clean se tiver um binário anteriormente no nosso diretório, ele faz o build propriamente dito, e já acessa também o picocom para a gente já entrar no nosso Nutanix Shell. Enquanto a gente está executando isso, eu queria falar para vocês o seguinte: como é que a gente vai conseguir perceber esse intervalo do timer? Para isso, eu propus aqui a gente utilizar um analisador lógico para a gente observar a saída digital sendo mudada, né? E para isso, eu preciso de saber qual é a GPOut que a gente está usando. Essa informação você vai encontrar no arquivo de definição das GPOuts, das GPINs, da sua placa. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aonde está esse arquivo. Eu estou usando onde está essa informação. Eu estou usando uma ESP32 DevKit. E então, o caminho para o arquivo onde está essa informação é boards, extensa, ESP32, ESP32 DevKit C, source, ESP32 GPIO C. E aí, o que acontece? Aqui, ó, nessa linha que eu destaquei aqui para vocês, ela definiu uma GPOut no número 15. Então, eu conectei a minha GPIO 15 numa entrada num dos canais do meu analisador lógico, ok? Então aqui, ó, a gente já está no Nutanix Shell, vamos voltar para a nossa aplicação. A gente já está no Nutanix Shell, eu vou chamar a minha aplicação GPOut, ela executou com sucesso, a gente vê aqui, ó, que ela inicializou o daemon, entrou já no daemon, abriu o timer 0, abriu o GPOut 0, imprimiu o status antes de inicializar o intervalo no timer, depois chamou o status de novo, a gente já viu que o timeout foi configurado, configurou a notificação e inicializou o timer, e voltou para o Nutanix Shell. E agora, então, ela já está modificando, já tá acontecendo, o timer já está rodando, já está modificando a saída. E agora eu vou mostrar para vocês a visualização no nosso analisador lógico, né? Aqui no meu caso eu estou usando o Pulse View. Eu vou rodar porque ele está parado agora. E aí vocês estão percebendo, né, que de fato ele está mudando o estado periodicamente. E aqui é interessante, ó, que a gente pode até usar esse recurso aqui do Pulse View para a gente capturar o intervalo.
Olha só que perfeito. Perfeito. 1 Hz, 1000 milissegundos, 1 segundo, do jeito que a gente configurou. É claro que isso daqui é uma coisa manual, né? A gente está suscetível a alguns erros aqui. Enfim, mas é uma ferramenta bacana para a gente verificar, né, o nosso intervalo de tempo. Né? Então aqui a gente tem todos os pulsos acontecendo. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Eu, além disso, vou deixar um link de referência aqui para vocês, que é um link do Embarcados, falando sobre o Sinon, né, que eu não abordei em detalhes nesse vídeo, então vocês podem dar uma olhada lá, embora nesse artigo eles não usem o Nurex, né, não usem algumas das interfaces que o Nurex utiliza, mas vale a pena. E além disso, todo o vídeo todos os comandos que estão aqui, eles também vão ser publicados num post do Embarcados, que está diretamente relacionado a esse vídeo, então você não precisa ficar preocupado aí em ficar olhando o vídeo, digitando, todos os comandos vão estar lá para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal e deixe uma curtida pra gente. E deixe um comentário também. Tchau, tchau.